Oi, gente, hoje o modelo de vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu espero que vocês gostem. E esse vídeo é para você realmente compreender, é o que é necessário para você compreender um hemograma ou o eretograma, né? Que é a parte das células vermelhas do hemograma. Então vamos lá. Desculpem já, viu, gente? É a qualidade do vídeo é que eu tô fazendo pelo computador. Aí a qualidade fica um pouquinho inferior. Mas não tem problema. O intuito aqui é só vocês compreenderem. Enfim, se vocês quiserem também, depois desse mapa mental, vocês me falam, tá? Vamos lá. O que que eu preciso, primeiramente, saber quando eu olho o hemograma? A composição do sangue. Isso é básico. O sangue é composto pelo quê? Plasma, mais de 50% de plasma. E células. Que células são essas? Células vermelhas, também chamadas de eritrócitos, igual tá aqui, que é o que a gente vai estudar hoje. Deixa eu colocar aqui, gente. Nossa, que é os eritrócitos, que é o que a gente vai estudar hoje. Os leucócitos, que são as células brancas, células de defesa, e as plaquetas, que fazem a coagulação. Bom, quando você pega um exame de sangue na parte das células vermelhas, vai aparecer isso aqui para vocês, ó. Os valores hema- hematimétricos. E aí vai aparecer o VCM, que é o volume corpuscular médio, o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, e o RDW. O que é isso, Duda? Pelo amor de Deus, me explica. Ó, quando você pega. Tô fazendo propaganda não, viu, gente? Mas é só para dar um exemplo. Quando você pega esse frasco, aqui dentro tem um volume de álcool. Isso aqui é álcool em gel, tá, gente? Quando você pega ele, você tem um volume do quê? De álcool em gel. Então, esse aqui, ó, seria o volume corpuscular médio, por exemplo, das hemácias. Vocês estão vendo? Não sei se dá para vocês enxergarem. Que aqui tem um monte de bolinha azul. Eu não sei o que que é isso, gente. Mas, enfim. Imagina que esse monte de bolinha azul é as hemácias. É a hemoglobina, desculpa, gente. É a hemoglobina. Isso aqui seria a concentração de hemoglobina no eritrócito, nas hemácias. Então, pensa que esse transparente são as hemácias, e esse aqui, o azul, é a hemoglobina, correto? Então, aqui eu tenho um volume X de hemácia com uma concentração de hemoglobina. E aí nós vamos ter o HCM, que é essa hemoglobina corpuscular, e o RDW, que é o tamanho e o formato da célula. Tá, gente? Só para quem não sabe, esse aqui, que eu tô circulando aqui, é a hemácia, tá? E aí, deixa eu tirar daqui. Nós vamos ter algumas alterações nas hemácias. Essas hemácias, elas podem ser alteradas por diversas causas. Como, por exemplo, e essas causas vão estar transformando a hemácia em esferócito, depranócito, equinócito, hemácia-alvo, e tem uma aqui embaixo, gente, que eu não tô enxergando. E acho que é o dacriócito. Beleza. Como que por que que a hemácia ela fica esferosa? O que ela me diz quando ela fica em formato de esferose? Pode ser que essa pessoa está com ela é característica de uma anemia hemolítica. Quando ela está em depranócito, em formato de depranócito, ela se caracteriza por uma anemia falciforme, ou seja, é, seria uma hemácia assim, só que pro outro lado, gente. Seria uma hemácia assim, no formato de uma foice mesmo. Quando ela está em formato de equinócito, isso aqui, equinócito, gente, porque o pessoal fala que tem cara de cavalo. Mas enfim, ela caracteriza como uremia. Hipotiroidismo também é uma característica da uremia e hipotiroidismo. E hemácia em alvo é característica também de hemoglobinopatia, talassemia também e talassemia. E aí, nesse último aqui, e esse último aqui que é o decriócito, eu tenho quase certeza que é o decriócito, que é o que tá faltando, né? Então tem que ser o decriócito. É, é a característica também de anemia e mielofibrose, tá, gente? Bom,
Quando eu olho no hemograma, no eritograma, na parte do eritograma, eu vou ter isso daqui que eu mostrei para vocês. Mas como que eu vou interpretar isso, Duda? Eu já vou explicar para vocês, mas primeiro a gente tem que ter em mente também algumas causas de alteração do tamanho da célula, que é o que corresponde a isso aqui, né? Que vai causar esses tipos, esses formatos aqui de célula. O que que pode causar isso? Além das anemia, de tudo que eu falei para vocês ali. Quando essa célula for macrocitose, ou seja, quando ela tiver uma alteração do tamanho dela e ela vai ficar maior, pode ser que seja uma anemia megaloblástica, anemia hemolítica, uso de álcool, uso de fármacos e etc. Quando ela for menor, ou seja, microcitose, quer dizer que é uma anemia ferropriva, talassemia e hemoglobinopatia. Bom, agora a gente vai para a parte, uma das partes mais importantes. Espero que vocês tenham entendido isso, gente. Ó, deixa eu só apagar aqui. Tá, aqui a gente vai fazer uma comparação, uma avaliação, na verdade, porque para a gente interpretar um eritograma, a gente tem que comparar isso aqui que eu mostrei para vocês. A gente tem que comparar esses daqui. Então, a gente vai comparar o VCM e o CHCM, que eu vou mostrar para vocês depois, o CHCM e o RDW. Porque ele vai estar dizendo para a gente se aquela pessoa tem alguma doença, se ela tem alguma coisa. Então, quando a gente compara o RDW com o VCM, que é o volume corpuscular médio, o RDW é o formato e o tamanho da célula, nós temos algumas alterações. Então, quando o RDW ele é normal, ou seja, o tamanho da célula é normal, e o VCM é diminuído, o volume corpuscular é diminuído, nós podemos ter, pode dizer para a gente que essa pessoa tem uma talassemia heterozigótica, tá? Quando o RDW é normal, o VCM é normal, alguma doença hepática e perda sanguínea aguda. Quando esse VCM é aumentado e o RDW é normal, o tamanho da célula é normal e o volume corpuscular médio é aumentado, nós podemos ter alguma doença hepática. Pode estar dizendo que tem uma doença hepática, tá? Agora, quando esse RDW, o tamanho da célula, lembra disso aqui, gente. Finge que a hemoglobina aqui é grandona. Quando esse tamanho é aumentado e o volume corpuscular dela é diminuído, pode ser uma anemia ferropriva, tá? Quando esse VCM é normal e o RDW é aumentado, aí nós temos três tipos, pode ser três tipos de anemia: a falciforme, a hemolítica e a sideroblástica. Quando os dois são aumentados, isso pode dizer para a gente anemia megaloblástica, síndrome mielodisplásica e outro tipo de anemia. E aí, nós temos outro tipo de interpretação que eu fiz aqui para vocês nesse quadro, que nós temos que ter. Então, agora a gente vai trabalhar com o VCM. Não, volta lá. Agora nós vamos trabalhar com o VCM, que é o volume corpuscular médio, com a concentração de hemoglobina corpuscular média. O que é isso? É aquilo lá que eu mostrei para vocês aqui. Ó, então, só recapitulando. Aqui eu tenho um volume de hemácia, correto? Ó, eu tenho um volume aqui, ó, igual eu falei para vocês, esse transparente aqui é hemácia. E aqui eu tenho concentração, esses azuis aqui, é a concentração de hemoglobina. De hemoglobina. Então, quais alterações que a gente pode ter quanto a isso? Ah, gente, é assim, só para contextualizar, aquele exame de sangue lá que você tira, viu? Você tira do braço, eles pegam uma medida padronizada, e dentro dessa medida eles vão verificar isso. Tem todo um valor de referência lá no exame e tudo mais, mas você tem que saber interpretar, tá? Então, quando eu tenho um volume, ó, normocítica quer dizer que tá normal, o volume está normal. Macro quer dizer que o volume está
aumentado e micro quer dizer que o volume está diminuído. A mesma coisa acontece aqui no CHC, tá? Quando o prefixo for normal. Quando o prefixo for hipo, quer dizer que está abaixo. Quando o prefixo for hiper, quer dizer que está acima. Hiper não, gente, desculpa, macro, né? Quer dizer que está acima, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho um volume corpuscular médio normal, tá normal, e uma concentração de hemoglobina corpuscular média normal também, pode ter uma interpretação de anemia, esse AN aqui é anemia, tá, gente? Anemia de inflamação ou a regenerativa. Agora, quando eu tenho um volume corpuscular médio normal, ó, tenho esse volume aqui tá normal. Normal, tá tudo dentro dos conformes. E a concentração de hemoglobina está baixa, ou seja, não tem muita hemoglobina aqui, quer dizer que é uma deficiência de ferro, tá? Quando eu tenho um volume corpuscular alto, então, ó, esse volume aqui está alto, e eu tenho uma concentração de hemoglobina normal, quer dizer que eu tenho uma deficiência de B12, podendo indicar anemia megaloblástica, já que a anemia megaloblástica, ela é causada pela deficiência da vitamina B12, porque a vitamina B12, ela está diretamente ligada à maturação das células, e a anemia megaloblástica, ela está, é por conta disso mesmo, dessa falta de maturação das células. Enfim, quando eu tenho um volume corpuscular também aumentado e uma concentração de hemoglobina baixa, então aqui eu tenho um volume aumentado e aqui eu tenho uma concentração baixa. O que que eu tenho? Anemia regenerativa. Regenerativa. Quando eu tenho um volume corpuscular baixo e uma concentração normal, eu tenho uma deficiência de ferro. E quando eu tenho um volume corpuscular baixo também e uma baixa concentração de hemoglobina, eu tenho uma deficiência de ferro também, tá? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. É uma matéria assim, é um assunto meio difícil, né? Vou botar aqui para a tela principal. Bom, é um assunto assim meio difícil de entender, tem que estudar muito, tem que compreender mesmo, gente. Tem que estudar e pegar exame e raciocinar mesmo, tá? Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e deixe aqui embaixo o like de vocês, o comentário do que vocês acharam, tá? Beijo.